bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Inglês para Iniciantes. Eu sou a Priscila e na aula de hoje vamos aprender a estudar mais um texto em inglês, uma conversação básica aqui do dia a dia. Se você é novo aqui no canal, convido a você a se inscrever no nosso canal para receber aulas e dicas de inglês toda semana gratuitas. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje? Então, primeiro passo aqui, convido você a prestar bem atenção, a praticar o seu listening, né? Eu vou estar lendo o texto aqui em inglês, depois de ler, ver o quanto você entendeu deste texto, se ele foi fácil, médio ou muito difícil. E depois nós vamos para a segunda parte. Então vamos lá para a primeira, vamos praticar o listening. Então, muita atenção. Let's get started. I'm always so busy. I never have any free time. I'm usually at work in the morning and I always study in the afternoon. What about you? I don't work, so I often get up late. I sometimes study in the morning and I relax in the afternoon. 5 times a week I go out with my friends. 5 times a week? I seldom have time to go out. Maybe just once a month, but I love watching films. How often do you go to the cinema? 3 or 4 times a month. Do you want to go to the movies tonight? That sounds great! E aí? Me conta aqui nos comentários se foi fácil, se foi difícil, se foi médio. E se você não entendeu, não se preocupe, ok? Vamos para o nosso segundo passo agora. Como que funciona o segundo passo? Eu vou estar traduzindo frase por frase e depois eu vou explicar algumas estruturas importantes aqui do texto. Vamos lá? I'm always so busy. Eu estou sempre muito ocupado. I never have any free time. Eu nunca tenho nenhum tempo livre. I'm usually at work in the morning. Eu estou geralmente no trabalho pela manhã. And I always study in the afternoon. E eu sempre estudo pela tarde. What about you? E você? I don't work. Eu não trabalho. So I often get up late. Então, frequentemente eu levanto tarde. I sometimes study in the morning. Eu às vezes estudo pela manhã. And I relax in the afternoon. E relaxo à tarde. 5 times a week, I go out with my friends. 5 vezes na semana eu saio com meus amigos. 5 times a week? 5 vezes na semana? I seldom have time to go out. Eu raramente tenho tempo para sair. Maybe just once a month. Talvez só uma vez por mês. But I love watching films. Mas eu adoro assistir filmes. Ou você pode traduzir também, mas eu amo assistir filmes. How often do you go to the cinema? Com qual frequência você vai para o cinema? 3 or 4 times a month. 3 ou 4 vezes por mês. Do you want to go to the movies tonight? Você quer ir para o cinema hoje à noite? Você pode perceber que aqui tem a palavra cinema, que significa cinema, e movies, que também significa cinema. Os britânicos usam mais a palavra cinema. Já os americanos usam mais a palavra movies, ok? Então, aqui é um vocabulário aí por região, tá? That sounds great. Parece ótimo. Então, aqui é uma expressão. Quando você acha legal a ideia, você pode dizer, né? Ah, that sounds great. Ótimo, né? Parece ótimo, tá? Então, uma expressãozinha aqui. Bom,
Então, aqui a gente viu que esse texto não é tão difícil, né? Tem algumas palavras aqui grifadas, que é as palavras de frequência, tá? Então, essas frequências nós usamos muito no dia a dia no inglês. Então, a primeira aqui, ó, é always, always, que significa sempre, tá? A próxima vamos colocar often. Então, significa frequentemente. Frequentemente, ok? Outra palavra, sometimes. Sometimes. Às vezes. A próxima palavra é seldom. Seldom, que significa raramente. E por último, a palavrinha, que eu errei, seldom, com E, ok? Seldom. E por último, a palavrinha never, never, nunca. Então, essas palavras, aqui tem outras, mas essas aqui é as mais usadas no dia a dia mesmo. Então, é muito importante você aprender. Então, até mesmo no português, né, a gente usa muito essas palavras de frequência. Então, always, sempre, often, frequentemente, sometimes, às vezes, seldom, raramente e never, nunca, tá? Então, já anota aí no seu caderninho aí para você estudar depois, ok? Então, outra questão de frequência aqui é essa estrutura aqui, ó. 5 times, tá? Que quer dizer 5 vezes, igual 5 times a week, 5 vezes na semana. E tem algo de interessante aqui nessa estrutura. Então, quando a gente vai falar uma vez, 2 vezes, às vezes a gente acaba traduzindo ao pé da letra e dizendo one time, 2 times. E no inglês, para dizer uma vez e 2 vezes, a estrutura é diferente. Então, quando você quer dizer uma vez, você vai ter que falar once, once, tá? Uma vez. Então, por exemplo, once a week I go out with my friends. Once a week I go out with my friends. Então, uma vez na semana eu saio com meus amigos. E quando é 2 vezes na semana, você vai falar twice. Twice, tá? Twice. Então, por exemplo, twice a week I go out with my friends. Twice a week I go out with my friends. 2 vezes na semana eu saio com meus amigos, tá? 2 vezes. Agora sim, a partir do 3 vezes, né? Você vai usar a palavrinha time. Então, 3 times, 4 times, 5 times, né? 10 times, então assim por diante, tá? Então, a partir do 3 infinito, você vai colocar, a partir, né, do 3, você vai colocar a palavrinha times, ok? Então, recapitulando, então, quando você vai falar uma vez ou 2 vezes, a estrutura é diferente, não tem a palavrinha times, e sim once e twice, certo? Gostaram da aula de hoje? Acharam difícil o vocabulário do texto, a estrutura de frequência? Me conte aqui nos comentários como você achou, o que você achou, né, desse texto? Fácil, médio, difícil? Agora não sai ainda que eu vou ler novamente. Depois que a gente traduz, você vai ver. Se você não entendeu muito, eu vou ler novamente o texto. Você vai ver que pode ficar um pouco mais fácil. Mas se você não entendeu, não se preocupe, tá? Essa aula vai ficar aqui no YouTube, você pode rever. O ideal é que você compreenda o texto, que é um texto bem fácil, tá? Bem prático, 100%. Então, como você vai alcançar esse nível de 100%? Repetição.
Então, escute uma, duas, três vezes o mesmo texto até você entender, tá? O ideal é 100 vezes, mas se você já entender 50, 80 já é ótimo, principalmente você que é iniciante. Então, vamos lá para o terceiro passo. Então, vamos praticar novamente o nosso listening. Vamos lá? I'm always so busy. I never have any free time. I'm usually at work in the morning, and I always study in the afternoon. What about you? I don't work, so I often get up late. I sometimes study in the morning and or relax in the afternoon. 5 times a week I go out with my friends. 5 times a week? I seldom have time to go out, maybe just once a month. But I love watching films. How often do you go to the cinema? 3 or 4 times a month. Do you want to go to the movies tonight? That sounds great! E aí, gostou da aula de hoje? Se você gostou, venha praticar inglês com a gente. Se inscreva no nosso canal e receba aulas, dicas de inglês toda semana. E se gostou, deixa aquele joinha para eu saber que essa aula é legal e trazer mais aulas de conversação para vocês, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!